Um novo dia se inicia, um presente imaculado que nos foi dado pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus, e com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos colocar com reverência, foco e uma determinação santa diante de nosso Senhor, inspirando-nos na resolução de um dos maiores atletas espirituais da história, o apóstolo Paulo, que nos revela a sua estratégia para uma vida cristã vitoriosa em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que declaração de foco, que estratégia de vida, que fundamento poderoso para começar o nosso dia! Este texto é o antídoto de Deus para uma vida estagnada, distraída e sobrecarregada. Paulo, o grande apóstolo, começa com uma dose de humildade radical. Não julgo que o haja alcançado. Ele nos liberta da pressão paralisante da perfeição. Mas essa humildade não o leva à passividade. Pelo contrário, o impulsiona a uma ação focada. Mas uma coisa faço. Em um mundo que nos puxa para 1000 direções, o segredo da vida vitoriosa é a simplicidade de um propósito singular. E qual é a dinâmica desta uma coisa? Ela tem duas partes. Primeiro, um ato deliberado de amnésia espiritual, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Isso inclui tanto nossos fracassos, pecados e vergonhas que nos prendem na culpa, quanto nossos sucessos e conquistas passadas que podem nos prender no orgulho e na complacência. Esquecer o passado é a chave para não tropeçar nele. A segunda parte é uma ação de intenso movimento para frente, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este prêmio, este alvo, é o próprio Cristo. É conhecê-lo mais, é tornar-se mais parecido com ele e alcançar a plenitude do propósito para o qual fomos criados e salvos. A vitória, portanto, não é um destino onde já chegamos, mas uma direção na qual corremos com todo o nosso ser, capacitados pelo poder de Deus. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo o peso do seu passado. Talvez os seus fracassos de ontem estejam ditando seu humor hoje. Talvez você esteja paralisado pela indecisão, sem saber para onde correr. Ou talvez você esteja acomodado em suas conquistas passadas, sem nenhum desejo de avançar. Hoje, esta oração será um ato de realinhamento e de reorientação. Será um momento de cortar as âncoras do passado, de silenciar as múltiplas vozes da distração e de focar nossos olhos e nosso coração em uma só direção, o alvo que Deus tem para nós. Que ela seja o aquecimento para a corrida de hoje, o combustível para a sua alma e a bússola para o seu coração. Agora, respire fundo, visualize a pista à sua frente e junte-se a mim nesta jornada de oração, comprometendo-se a prosseguir para o alvo. Agora, curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, soberano do tempo e da eternidade, arquiteto de nosso chamado e autor do prêmio que nos espera. Hoje, no limiar deste novo dia, desta nova etapa da jornada, nós nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não por já termos alcançado a perfeição, mas pela Tua graça que nos permite continuar correndo. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus do porvir, o Deus que nos chama para frente, que abre caminhos no deserto e rios no ermo. Tu és o Deus fiel,
que segura o prêmio no final da carreira e que nos dá força a cada passo. Reconhecemos a tua soberania absoluta sobre nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Cada respiração que tomamos é um presente teu, uma nova oportunidade para prosseguir para o alvo. Te louvamos, porque a vida cristã não é sobre um desempenho perfeito, mas sobre uma direção persistente. Te exaltamos pela tua fidelidade que se renova a cada manhã, lembrando-nos que o dia de hoje é uma nova página, livre das manchas de ontem e cheia do potencial de amanhã. Tuas misericórdias são a prova de que nossos fracassos passados não anulam nosso chamado futuro. Elas nos enchem de uma esperança dinâmica e de uma coragem santa para viver este dia, não olhando para trás com remorso ou para os lados com distração, mas para frente, com uma santa ambição de te agradar. Obrigado, Pai, porque nossa identidade não está em nossas quedas, mas em nosso levantar-se pela tua graça e continuar a corrida. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos o exemplo supremo de teu Filho, Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à destra do teu trono. Ele correu a sua carreira com foco perfeito, nunca se desviando do alvo de cumprir a tua vontade. É através dele e somente por ele que somos capacitados a correr a nossa própria carreira. É nele que encontramos o perdão para o passado que precisamos esquecer e a força para o futuro que precisamos alcançar. Confiamos que, por estarmos unidos a ele, o poder do Espírito Santo nos impulsiona para frente, mesmo quando nos sentimos fracos. Por isso te adoramos com todo o nosso ser. Queremos te agradecer pelo chamado, pelo alvo, pelo prêmio e pela graça para correr. Creemos que neste dia, com os olhos fixos em Jesus, nós avançaremos. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a tua perfeição, a tua justiça e a clareza do teu chamado. Diante do foco e da intensidade do apóstolo Paulo, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma distraída, estagnada e olhando para a direção errada. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao teu trono de graça para confessar o nosso profundo pecado da distração. Perdoa-nos, Senhor, por não fazermos da busca por ti a uma coisa de nossas vidas. Confessamos que nossos corações são divididos, corremos atrás de alvos secundários com uma paixão que deveríamos reservar para ti. Corremos atrás de segurança financeira, de reconhecimento profissional, de relacionamentos, de conforto e de prazeres passageiros. Perdoa-nos, Senhor, por permitirmos que as urgências do dia a dia sufoquem a importância da eternidade e por trocarmos o prêmio da soberana vocação por prêmios de consolação deste mundo. Confessamos o pecado de vivermos acorrentados ao passado. Primeiramente, perdoa-nos por arrastarmos o peso de nossos fracassos. Confessamos que permitimos que a culpa de pecados já perdoados, a vergonha de erros cometidos e a dor de feridas sofridas se tornem uma âncora que nos impede de avançar. Perdoa-nos por darmos mais ouvidos à voz do acusador, que nos lembra constantemente de nossas quedas, do que a tua voz de graça, que nos declara justificados em Cristo. Em segundo lugar, e de forma mais sutil, perdoa-nos por nos acorrentarmos aos nossos sucessos. Confessamos o orgulho que nos faz construir monumentos para as vitórias de ontem, tornando-nos complacentes e satisfeitos.
Perdoa-nos por tentarmos viver da graça de ontem, da unção de ontem, da experiência de ontem, em vez de avançarmos para as coisas novas que Tu queres fazer hoje. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da apatia e da preguiça espiritual. Perdoa-nos, Senhor, por nossa falta de intensidade na busca por Ti. Confessamos que tratamos a vida cristã como uma caminhada casual, quando Tu nos chamaste para uma corrida, uma perseguição implacável. Perdoa-nos pela nossa falta de disciplina na oração, na leitura da palavra e na comunhão. Perdoa-nos por nos contentarmos com a mediocridade espiritual, por não avançarmos nem prosseguirmos, mas simplesmente por nos deixarmos levar pela correnteza do mundo. Perdoa-nos pela nossa falta de paixão pelo alvo. Com um coração arrependido, confessamos que perdemos o foco. Tiramos os nossos olhos de Jesus, o alvo supremo, e os fixamos em nossas circunstâncias, em nossos problemas, nas opiniões dos outros e em nós mesmos. E o resultado tem sido desânimo, ansiedade e estagnação. Perdoa-nos, Senhor, por esta visão desfocada. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Nós nos refugiamos na obra de Cristo, que nos liberta tanto da condenação do passado quanto da complacência no presente. Pedimos que o sangue de Jesus nos purifique de toda distração, de toda culpa, de todo orgulho e de toda apatia. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração focado e renova dentro de nós um espírito de santa determinação. Restitui-nos a alegria da Tua salvação e a paixão por Te buscar acima de todas as coisas. E agora, Senhor, olhemos para este dia como uma nova oportunidade para correr bem. Com esperança e com fé, não em nossa própria capacidade de manter o foco, mas no Teu poder de nos reorientar. Ajuda-nos a nos despir de todo embaraço e do pecado que tenazmente nos assedia e a correr com paciência a carreira que nos está proposta. Ajuda-nos a pensar com foco, a falar com propósito e a agir com determinação. Esvazia-nos de tudo que nos prende ao passado e enche-nos com uma santa expectativa pelo que está adiante. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos discernir e perseguir a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor e nosso divino treinador, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, prontos para a corrida de hoje. Nós nos apropriamos pela fé da estratégia de Paulo como nossa própria. Por isso, hoje, com um coração determinado, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por um foco singular de coração. Em meio a um mundo barulhento e cheio de distrações, pedimos que Tu nos ajudes a fazer da busca por Ti a uma coisa em nossas vidas. Que o nosso primeiro pensamento ao acordar e o nosso último ao dormir seja para Ti. Ajuda-nos a organizar a agenda do nosso dia, nossas prioridades e nossas energias em torno deste alvo central. Que todas as outras coisas encontrem o seu devido lugar debaixo da prioridade máxima de conhecer e de agradar a Cristo. Dá-nos a sabedoria para dizer não a boas oportunidades, para que possamos dizer sim à ótima vontade de Deus. Oramos pela graça sobrenatural de esquecer o que fica para trás. Senhor, nesta manhã nós escolhemos deliberadamente deixar o passado no passado. Pelo poder do Teu perdão, não soltamos a culpa e a vergonha de nossos pecados de ontem. Nós recebemos a Tua misericórdia que se renova e nos declaramos livres da condenação. Da mesma forma, Pai, não soltamos o orgulho de nossas vitórias passadas. Agradecemos por elas, mas nos recusamos a acampar ao redor delas. Declaramos que o melhor de Deus para nós ainda está por vir e que não permitiremos que o bom de ontem nos impeça de buscar o excelente de hoje. Pai amado, nosso Deus e divino treinador, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não como espectadores passivos, mas como atletas espirituais que decidiram entrar na corrida. Fundamentamos este momento de oração na resolução santa do apóstolo Paulo, registrada em Filipenses 3, 13 e 14, que se torna o nosso mantra para hoje.
Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Senhor, nós recebemos esta palavra não como um fardo, mas como uma estratégia de vitória. Sabemos que a energia para esta corrida não vem de nós, mas de Ti. Por isso, com os corações focados e a fé ativada, dedicamos este tempo para clamar pela capacitação do Teu Espírito, para que possamos correr bem a carreira que nos está proposta no dia de hoje. Oramos, em primeiro lugar, por força e paixão para avançar e prosseguir. Senhor, confessamos que muitas vezes nossa alma se sente cansada, nosso espírito apático e nossa vontade enfraquecida. A monotonia da rotina, as decepções acumuladas e o peso das responsabilidades podem apagar o fogo da nossa paixão por Ti e pelo Teu chamado. Mas nós não aceitamos a apatia como nosso estado normal. Nós nos levantamos contra ela em nome de Jesus e clamamos pela Tua promessa de renovação. Nós nos apegamos à Tua palavra em Isaías 40, 29 e 31, que diz: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, nós esperamos em Ti nesta manhã. Troca nossa fadiga pela Tua força. Troca nosso cansaço pela Tua energia divina. Renova as nossas forças, que possamos subir acima do desânimo como asas como águias. Que possamos correr a corrida de hoje sem nos cansarmos espiritualmente e caminhar em nossas responsabilidades sem desfalecermos. Onde houver apatia, acende o fogo da Tua paixão. Onde houver desânimo, sopra sobre nós o Teu Espírito de vida. Capacita-nos pelo Teu Espírito com uma santa energia para a jornada de hoje, para que possamos trabalhar e lutar não com a nossa força limitada, mas como Paulo descreve em Colossenses 1, 29, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Que a Tua eficácia, o Teu poder, opere em nós de forma poderosa hoje, transformando nosso esforço em resultados gloriosos para o Teu reino. Nós rejeitamos o espírito de temor e de preguiça e recebemos o que Tu nos deste, como afirma 2 Timóteo 1, 7. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Declaramos que hoje é um dia de força renovada. Declaramos que a apatia não tem lugar em nossos corações. Declaramos que pela Tua graça correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fatigaremos, pois a nossa força vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Oramos para que este avanço se manifeste em nossa vida profissional. Senhor, queremos que a nossa busca pelo alvo se traduza em nosso trabalho diário. Que a nossa carreira, nossos estudos e nossos projetos não sejam um compartimento separado de nossa vida espiritual, mas o próprio campo onde a nossa corrida é disputada. Que não nos contentemos com a mediocridade, com o fazer o suficiente para não ser demitido. Que a excelência seja a nossa marca, não para buscar o aplauso dos homens, mas como um ato de adoração a Ti, nosso Deus excelente. Nós oramos com o salmista. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, a obra das nossas mãos confirma. Que o Teu favor confirme nosso trabalho. Ajuda-nos a prosseguir em busca de integridade absoluta, resistindo a todo atalho, a toda pequena mentira, a toda forma de desonestidade. Que sejamos conhecidos como pessoas cuja palavra tem peso e cuja conduta é irrepreensível. Que o nosso trabalho glorifique o Teu nome. Para isso, Pai, nos comprometemos a seguir a instrução de Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Que Tu sejas nosso supervisor, nosso chefe, nosso cliente final.
Que a consciência da Tua presença nos motive a sermos mais diligentes, mais criativos e mais proativos. Que a promessa de Provérbios 22:29 seja uma realidade para nós, não por ambição, mas como consequência de nossa dedicação. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Usa a nossa diligência para nos dar influência, para que possamos ser sal e luz em esferas cada vez maiores. Declaramos que não trabalhamos por obrigação, mas por vocação. Declaramos que nossa identidade não está em nosso cargo, mas em sermos filhos Teus. Declaramos que a excelência e a integridade serão as marcas do nosso avanço profissional hoje, tudo para a glória do Teu nome. Oramos para que este avanço se manifeste em nossa vida familiar. Pai, reconhecemos que é fácil avançar em áreas públicas, mas o verdadeiro teste de nosso progresso espiritual acontece em casa. Por isso, clamamos por uma manifestação poderosa da Tua graça em nossos relacionamentos mais íntimos. Que não nos resignemos a relacionamentos estagnados, mornos ou disfuncionais. Que não aceitemos o conflito constante ou a indiferença como o padrão de nossos lares. Nós queremos avançar. Oramos pela coragem de prosseguir ativamente em amor, em perdão e em serviço, buscando sempre um nível mais profundo de comunhão e de unidade. Sabemos que esta jornada pode ser longa e cansativa. Por isso nos apegamos à Tua palavra em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Dá-nos perseverança, Senhor. Perseverança para continuar amando quem é difícil de amar. Perseverança para continuar perdoando, mesmo que a ofensa se repita. Perseverança para continuar servindo, mesmo quando não recebemos reconhecimento. Ajuda-nos a avançar na prática do amor descrito em 1 Coríntios 13:4-7. Que hoje possamos avançar em paciência, sofrendo com longanimidade. Que possamos avançar em benignidade, com atos e palavras gentis. Que possamos avançar em humildade, não nos orgulhando nem buscando nossos próprios interesses. Que possamos avançar em domínio próprio, não nos irritando facilmente. Que possamos avançar em perdão, não suspeitando mal e não guardando rancor. Que possamos avançar na prática da verdade e na capacidade de tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar e tudo suportar. Que o nosso avanço seja prático, um pedido de desculpas que precisa ser feito, uma palavra de afirmação que precisa ser dita, um tempo de qualidade que precisa ser investido, um ato de serviço que quebre a rotina. Que nossos lares sejam lugares de progresso espiritual visível, onde o amor de Cristo se torna cada dia mais real. Declaramos que nossos lares não são campos de batalha, mas pistas de treinamento por o amor. Declaramos que não estamos estagnados, mas avançando em unidade e em graça. Declaramos que não nos cansaremos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos os frutos da paz e da reconciliação. Oramos para que este avanço se manifeste em nossa vida espiritual. Senhor, o alvo final é Cristo. Portanto, o avanço mais importante de todos é o nosso progresso em direção a Ele. Pedimos que hoje seja um dia de crescimento espiritual significativo. Que hoje prossigamos em nosso conhecimento de Ti. Que não nos contentemos com um conhecimento superficial, mas que, como nos exorta o apóstolo Pedro, nós possamos crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abra o nosso entendimento para a Tua palavra. Dá-nos fome e sede de Ti. Que avancemos em nossa vida de oração. Livra-nos das orações apressadas e robóticas. Concede-nos o espírito de Efésios 6:18, para que possamos orar em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Que hoje nossa vida de oração seja mais profunda, mais constante e mais cheia de fé, e que avancemos em nossa vitória sobre o pecado.
Que hoje, pela Tua graça, conquistemos novos territórios sobre hábitos pecaminosos, sobre fortalezas mentais e sobre áreas de nossa vida que ainda não foram completamente rendidas a Ti. Que hoje sejamos mais santos, mais parecidos contigo do que éramos ontem. Declaramos que somos discípulos, aprendizes em constante crescimento. Declaramos que nossa vida espiritual não está estagnada. Declaramos que hoje conheceremos mais de Cristo, amaremos mais a Cristo e nos pareceremos mais com Cristo. E, acima de tudo, oramos para que os nossos olhos permaneçam fixos no alvo. Pai, sabemos que o segredo para correr bem não é olhar para os nossos pés, para a multidão ou para os outros corredores, mas manter os olhos fixos na linha de chegada, como nos instrui a Tua palavra em Hebreus 12, de 1 a 2. Ajuda-nos hoje a nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, especialmente o peso do passado que já confessamos, e a correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando as dificuldades da corrida nos tentarem a olhar para baixo, para a dor e para o cansaço, que o Teu Espírito nos ajude a olhar para cima, para Jesus, que suportou a cruz. Quando as distrações do mundo, as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida nos tentarem a olhar para os lados, que o Teu Espírito nos ajude a olhar para a frente, para a beleza incomparável de Cristo. Quando as acusações do inimigo e as lembranças de nossas falhas nos tentarem a olhar para trás, que o Teu Espírito gentilmente puxe nosso queixo para cima e para a frente, para fixarmos nossos olhos em Cristo. Ele é o alvo, Ele é o prêmio, Ele é a nossa suficiência e a nossa inspiração. Ajuda-nos a viver a ordem de Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Que nosso foco mental e espiritual esteja no céu, no alvo, no prêmio, para que nossa caminhada na terra seja firme e cheia de propósito. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia como um atleta focado. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro deste dia na pista que leva ao prêmio da soberana vocação. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma santa determinação e de uma paz que vem do propósito. Agradecemos por este tempo em Tua presença, por nos dar um plano de jogo claro para a vitória. Confiamos que, ao mantermos o foco e ao prosseguirmos com a força que Tu dás, experimentaremos o Teu poder de uma forma nova e dinâmica. Tu és a nossa força, o nosso propósito e o nosso prêmio. Renovamos nossa confiança em Ti para este dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração. Libera sobre cada um espírito de foco, de disciplina e de paixão santa. Que todos que ouviram se levantem de seus lugares de oração e entrem neste dia, não andando a esmo, mas correndo com propósito, com os olhos fixos no alvo, na certeza de que a vitória pertence àqueles que perseverarem até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas este é apenas o tiro de largada para a corrida de hoje. Eu gostaria de encorajá-lo a selar este compromisso em seu coração. Compartilhe nos comentários qual é a coisa que fica para trás que você vai deliberadamente escolher esquecer hoje para poder avançar. E qual é o seu foco principal para a corrida deste dia. Declarar isso nos ajuda a manter o rumo. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros, para que ninguém desanime ou saia da pista, mas para que todos prossigamos juntos para o alvo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a uma comunidade de crentes que estão comprometidos em correr bem a carreira que lhes foi proposta. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está se sentindo estagnado ou preso ao passado. Esta mensagem pode ser o impulso que essa pessoa precisa. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o amor de Deus Pai que nos deu a soberana vocação e a comunhão do Espírito Santo, que nos capacita e nos impulsiona para a frente, sejam com todos vocês.
Que o Senhor lhes dê a graça de esquecer o que ficou para trás e a força para avançar para o que está adiante. Que seus olhos permaneçam fixos no alvo e que ao final deste dia vocês possam dizer: não cheguei lá ainda, mas hoje eu prossegui para o alvo e em Cristo isso já é uma vitória. Em nome de Jesus, amém.